Quando se fala em bolsa de valores, muitas estratégias podem ser feitas para conseguir conquistar os seus objetivos. Mas qual delas vale mais a pena? Como saber qual caminho traçar de acordo com o seu perfil? No programa de hoje vamos falar sobre Day Trade e Swing Trade. Vamos te mostrar quais são as diferenças entre elas e o que você precisa ficar atento na hora de fazer qualquer uma dessas operações. E você já sabe, se inscreva no canal, ative o sininho, que você vai ter todo esse conteúdo de investimentos, renda fixa, renda variável e muito mais no programa de hoje, depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, ao som de Survivor, a gente começa este Cafeína, são 6 da manhã aqui no horário de Brasília, e você pode estar vendo em qualquer horário, e o programa hoje terá, por conta desse Eye of the Tiger, uma disputa de peso, Doni Denucci. Pelas dúvidas do YouTube entrar com chamadas e reivindicações musicais, você quer, talvez seja bom você fazer uma trilha sonora de Survivor. Eu acho que você pode fazer na sua cabeça, seu querido espectador, porque eu sou muito ruim para fazer isso, então não vou fazer, porque eu vou fazer uma afronta à música e eu não quero desrespeitar essa música que é um símbolo de uma geração, o símbolo de uma era. Essa é a última coisa que eu quero na vida. Muito bem, então olha só, temos de um lado do ringue o Day Trade, do outro lado do ringue, Swing Trade. Seria um bom momento talvez para chamar o Bruce Buffer. It's time! Out of the blue corner e out of the red corner. Mas, brincadeiras à parte, lembrando que você pode fazer day trade, swing trade, qualquer coisa trade pela corretora que eu, Doni, muita gente usa, que é a Easy Invest, a corretora nossa parceira, tem mais de 51 anos de vida e tem um belíssimo suporte para home broker, além da minha carinha e do nosso galã de finanças, Doni Denucci. Então vamos lá, olha, começar essa disputa. O que acontece? O Day Trade nada mais é do que você comprar e vender uma ação no mesmo dia. Não necessariamente nessa hora, você pode vender e comprar também. Pode também. Day Trade é um trade no dia. Sim. Day Trade, certo? Uma operação no mesmo dia. Então, nesse caso, é analisar o comportamento daquela ação. Quem se interessa por esse tipo de estratégia normalmente faz análises gráficas, também conhecidas como análise técnicas, e com base nessas análises, normalmente, o objetivo é o quê? Fazer uma operação de compra e venda, venda-compra, no mesmo pregão. Ter um lucro, uma valorização naquele período do dia do mercado de funcionamento. Na prática, um exemplo bobo, mas eu vou dar. Se você comprou uma ação da Mafrig, por exemplo, às 10 da manhã, a 15 e vendeu às 16, ainda no mesmo dia, você realizou... Às 16 ou por 16? Às 16 por 16. Você comprou... Você pode, inclusive, comprar por 15, às 15, porque o exemplo é meu, eu faço do jeito que eu quiser, e vender às 16 por 16. Você ganhou R$1. É claro que a gente vai dar os disclaimers, que isso tem risco, há evidências que é difícil ganhar dinheiro, a maior parte das pessoas não consegue ter um lucro sustentável, então day trade é isso, mas não entre sem saber os riscos. Sugiro aí o trabalho dos meus colegas lá da Fundação Getúlio Vargas, o Bruno Giovanetti e o Chag. Muito bem, nesse exemplo então, comprou a 15, vendeu a 16, R$1 de lucro por ação, multiplica pelo número de ações negociadas, né? As vantagens desse tipo de operação, day trade, são algumas, e a gente destaca aqui. Muitos investidores entram no mercado buscando o chamado pote de ouro, não é? E nesse tipo de operação, o trader está em busca de oscilações de curtíssimo prazo, com ganhos de 1%, 2%, às vezes menos, sendo necessário um grande montante investido para ter um retorno interessante. Além disso, como day trader, você não é tão exposto aos riscos das notícias que acontecem fora do pregão. Por exemplo, se você fosse um acionista de longo prazo da JBS, teria um problema na manhã seguinte dos vazamentos do empresário Joesley Batista. Na verdade, os day traders viram aí uma oportunidade de aproveitar em ações que eles julgam estar em promoções, do estilo 2 por 1. Já as desvantagens do day trade são quase todas relacionadas à atividade. Você pode perder muito dinheiro, principalmente se não tiver conhecimento, prática e autocontrole. E mesmo quem conhece não é eu estudei e vou ganhar dinheiro com day trade. Não é assim. Uma outra desvantagem é que para o cara ser day trade ele precisa ficar
minuto a minuto, segundo a segundo, ele precisa ser muito talentoso para identificar oportunidades e ameaças. Claro, se você compra para vender depois, eu comprei uma ação por 100. O máximo que pode acontecer, não que não seja uma tragédia, ela valer 0, você perdeu tudo. Mas se você vende, presta atenção, se você vende por 100 para comprar no final do dia, o prejuízo o céu é o limite, porque ela pode valer 200, pode valer 300, então vender o que a gente chama de descoberto, sem ter o ativo, você tem um risco maior. Não ouse fazer day trade sem estudar muito bem os riscos, não quero ser responsabilizado por nenhuma perda. Você está bastante temeroso com o day trade, Samidana. A venda a descoberto tem um risco, o day trade tem outro. Claro Sim. que é muito difícil as empresas... Aqui eu estou falando... É um cenário extremo do extremo do extremo, mas, as oscilações acontecem. Você vê aí no dia a dia qual é a máxima que a maior valorização da bolsa naquele dia e a maior queda da bolsa naquele dia. São os dois extremos, né? E no meio disso, todas as outras empresas, as ações, foram sendo negociadas e terminaram em alta de 1%, queda de 2%, alta de 3%, enfim. Ao fazer uma operação de day trade, você tenta comprar e vender normalmente, né? Em alguns casos pode ter o movimento contrário, vender e depois comprar, mas enfim, você começa o dia, digamos, com 0 ações e termina com 0 ações, você fez todas as operações dentro daquele pregão e tenta obter um lucro através disso, certo? É claro, além dessa exposição, que eu falo que é problema, é o cara que acha que vai viver só disso para conseguir ganhos consistentes. Não é fácil. Então faça um teste, estude, vê se realmente você tem esse talento. Pouquíssimas, são raras pessoas têm, eu diria 3% dos que se prestam a fazer day trade conseguem algum ganho. Então tome cuidado, por favor. Risco é a base da teoria de finanças. Não é uma atividade, digamos assim, recomendada, né? Uma estratégia mais recomendada para pessoas que têm, primeiro, pouca experiência, segundo, pouco tempo para operar e terceiro, pouco controle emocional. Acho que são 3 elementos importantes para se analisar. Não é? Se você não vai ficar ali na frente o tempo inteiro acompanhando, é um problema. Se você não tem experiência sobre o funcionamento do mercado e essas oscilações, é outro. E se você também fica muito tenso, meu Deus, angustiado, quando você vê que o seu investimento de repente perdeu 2, 3, 4, 5% em questão de minutos, também não é para você o day trade. Haja coração! Um dos disclaimers, Doni, outro disclaimer, hoje eu tô o Zé Disclaimer hoje, aqui no programa. Zé Disclaimer também tem que avisar que você tem custos, né, envolvidos, como tem qualquer operação, corretagem, emolumentos, que é a taxa que você paga na bolsa, tributação diferente para day trade. Então, faça a conta certinha para ver que às vezes aparentemente você ganha, mas quando você põe esses custos no líquido, você não está fazendo corretamente. A tributação no caso de day trade é de 20%. Né? Você pega 1% na fonte, que é uma espécie de dedo duro, para depois declarar os 19% via DARF. Exatamente, muito bem. Então tem as suas peculiaridades aí o day trade. Vamos ver agora quem está do outro lado do ringue, Bruce Buffer Dunn. Out of the blue corner, swing trade. A situação é parecida com o day trade, mas a principal diferença é que aqui você dorme com a ação parceira. Significa que você não vai comprar e vender no mesmo dia. Basicamente isso. A compra e a venda de ativos acontece em dias diferentes e não tem um prazo determinado. Pode demorar 2 dias, 1 semana, 1 mês. Não tem assim a regra do swinger trader. Você é um swinger trader, Dona Danúcio? Você pode comprar e vender quando quiser. Você dorme com a ação ou você usa a ação e depois descarta antes de voltar para o seu lar? Não, eu sou mais swing trader que day trader. Eu também. Pois é, olha, em relação ao day trade, o swing trade não requer que você fique o dia inteiro ligado na tela do computador. Você está fazendo um investimento não de curtíssimo prazo, não, uma coisa de alguns poucos minutos, né? Você está fazendo um investimento a mais médio prazo, longo prazo, não sei, uma semana pelo menos, mas não ali na hora, certo? Aí você pode usar só Havaianas e ficar tranquilo. Ou fazer que nem a Iona, porque eu prefiro Havaianas, mas a Iona Raider.
Uma das vantagens de trabalhar com swing trade é não precisar antecipar os movimentos do mercado para ganhar dinheiro. Você pode esperar a tendência se confirmar para ter mais certeza na hora de vender as ações. Assim, é o negócio seguinte, os movimentos são mais críticos no day trade, porque você está em busca de uma pequena variação, de um pequeno percentual de alta ou de baixa, dependendo do seu movimento, para capturar aquilo. Quando você analisa o swing trade, você faz um investimento ali, é mais médio, longo prazo, enfim, você não vai se preocupar tanto com as oscilações dentro de um dia. Não é porque o seu objetivo é o de valorização da empresa como um todo, é um outro tipo de análise, sabe? Exatamente, a tributação no caso do swing trade também é menor. O imposto de renda não é 20%, sim 15%, sempre sobre o lucro, né? Quando existe, imaginando que você comprou e vendeu com lucro. E também descontado os custos. Uma vantagem no caso de swing trade é que os rendimentos de operações do tipo swing trade inferiores a vendas abaixo de 20 mil por mês são isentas de imposto de renda, né? Então você tem os dois critérios, né? Precisa ter lucro e precisa ter venda acima de 20 mil por mês para pagar o imposto, e mesmo assim ele é menor do que o do day trade. Muito bem, agora que você já sabe o que são swing trade e day trade, vamos ver os dois lado a lado no nosso ringue de investimento, Samidana. É com você. No day trade, então, as operações são feitas no mesmo dia. Para se ter uma ideia, em alguns casos, as operações duram minutos, segundos, milionésimos de segundos. Se você tiver supercomputadores, é uma estratégia frenética, pulsante. Bastante agitada. Mas não quer dizer que seja vencedora. Pode ser. Não despreze o adversário, o swing trade, Doni. Por quê? Por quê? Porque o swing trade dá mais tempo ao investidor de analisar o mercado, as ações com mais calma. Normalmente ele olha os gráficos diários ou semanais até decidir vender ou não uma ação, vê as análises, acompanha o cafeína, enfim, tem uma observação mais do panorama como um todo. No caso do day trade, esse gráfico é praticamente segundo a segundo, não é? Muita gente faz day trade como profissão. Essa pessoa, como eu disse, tem que se dedicar muito. Tem que ter habilidade. A maioria que se dedica diariamente não consegue ganhos tão expressivos. No caso de swing trade, depende, porque às vezes o cara está com essa meta de uma semana, um mês. Aí você pode não só ver gráficos, mas também ver cenários. Eu sou um investidor de longo prazo, eu acho que precisa ser revista a estratégia, mas não é toda hora que muda. Até tem estudos que mostram que quando a pessoa muda muito a carteira, tende a perder dinheiro. E olha só como a gente viu aqui, as contas com a Receita Federal têm de ser levadas em conta também. Você fez uma venda de 20 mil reais ou mais e teve lucro nessa operação, o imposto de 15% é cobrado sobre o lucro dessa operação. Se você fez vendas de menos de 20 mil reais no mês, não importa se você teve lucro. Este lucro não é tributado, ele é isento no caso de swing trade. E quem ganhou essa disputa no final? Quem, Samidana? Foi o investidor. Porque ficou mais inteligente, ficou com mais conhecimento, aquelas respostas que eu sinto um pouco de vergonha, mas o fato é que claro que aqui a gente, como faz em todos os cafeínas, a gente mostra as cartas na mesa, as regras do jogo, as estratégias, e aí você vê aí no seu estômago, no seu íntimo, Doni, se você prefere ser um day trader, um swing trader ou qualquer trade que você tenha para oferecer ao mundo. Muito bem, tem que ver seus objetivos, seu estilo, seu perfil, sua familiaridade com o mercado de ações, quanto você está disposto a ficar mergulhado neste tema, avaliar os riscos e os objetivos, tá certo? Então, este foi um panorama para você que já ouviu muito falar a respeito destes dois termos do mercado. E agora, enquanto o Samidana faz as suas operações de day trade neste momento, a gente... Não, porque não pode. Day trade não vai ficar muito bravo quando fala que faz day trade. Não, é porque é 6 da manhã. Tá fechado o mercado. Tá fechado o mercado. Vamos ver um giro de notícias. Girando! Um estranho mais rentável. Mercado que vem surgindo no Japão é o de empresas que ajudam pessoas a desaparecer. Em um mundo em que isso é cada vez mais impossível, as empresas de evaporação, como são chamadas, ajudam pessoas que querem deixar seus lares
famílias, empregos e sumir do mapa. Devido a questões de honra e fidelidade, por exemplo, muitas pessoas preferem sumir a pedir o divórcio. Também é o caso de um jovem que preferiu nunca mais fazer contato com ninguém a admitir que perdeu o emprego. Seja como for, a primeira empresa de mudança noturna surgiu em 1990, em pleno auge do crescimento japonês. E hoje, há várias disputando o mesmo mercado. HSBC, Deutsche Bank e ING estão entre os bancos que sofreram fortes perdas nesta segunda-feira, diante da revelação de um consórcio de jornalistas de que gigantes bancários transferiram mais de 2 trilhões de dólares suspeitos ao longo de 2 décadas. A ação do Deutsche Bank, por exemplo, caiu quase 9% na Bolsa de Frankfurt. Existe a suspeita de que todos estão envolvidos em esquemas para movimentar dinheiro de criminosos condenados por fraude e outros delitos. A semana começou turbulenta para a Magazine Luiza, depois da polêmica de que só pretende contratar trainees negros na próxima seleção. A empresa diz que está tentando ajudar o problema da falta de profissionais negros em posições de destaque aqui no Brasil e no próprio organograma, mas gerou muita discussão na internet, com pessoas debatendo se a medida é ou não discriminação, o que não afetou o papel da empresa. Nesta segunda, a Magazine Luiza fechou com alta de 1,77%. Notícias giradas. Sim. Vamos pegar a chave para fechar o mercado, pelo menos o de ontem. No mercado financeiro, o Ibovespa, principal índice da Bolsa, terminou o dia com queda e próximo dos 97 mil pontos. O destaque de alta, com mais de 4%, vai para as ações da B2W. O dia não foi muito bom para as aéreas. As ações da Gol, Azul e Embraer estão entre os destaques negativos. E o dólar terminou com alta de 0,43%, com R$ 5,40. Muito bem, um programa muito animado, um programa muito alegre, muitas lembranças do passado, de outras épocas, outras encarnações, outros causos, outros carnavais, talvez. Faz tempo, hein? Carnaval. Faz tempo, carnaval. Desengano, já dizia uma canção. Muito bem, Doni Denútil, não resta apenas, como bons teletubbies e o tele-youtubers, ficou péssimo esse trocadilho, hora de dar tchau.